A aula de hoje talvez não seja das aulas mais agradáveis porque é um tema um pouco árduo, mas eu acho que é um tema de extrema importância porque muita gente tem dúvida em relação a remédios dentro da área da psiquiatria. O tema que a gente vai falar chama-se psicofarmacologia, ou seja, as medicações que agem no cérebro, no sistema nervoso central. Eu quero dar uma explicação de cada uma das classes e explicar um pouquinho como é que elas funcionam, quais são os principais mecanismos de ação e quais são os efeitos colaterais mais comuns para que vocês consigam entender e percam um pouco, às vezes, do preconceito que está arraigado nessa área. Então, no primeiro slide que vocês vão acompanhando, a gente vai ver o conceito de psicotrópico. O que é um psicotrópico? É uma substância que vai exercer uma função preferencialmente no sistema nervoso central. Isso é um conceito amplo, porque eu vou incluir anestésico, eu vou incluir analgésico, antipiréticos, que são essas medicações para abaixar a febre, como a dipirona. Então, ou seja, várias medicações agem nisso. Se eu pegar um conceito um pouco mais limitado, que é o nosso interesse aqui nessa aula, a gente vai ver que vai compreender aquelas substâncias que vão causar algum tipo de alteração no sistema nervoso central, que vão fazer alterações nos transtornos mentais, ou seja, vai ser o que a gente vai utilizar para tratar os nossos pacientes nas diversas patologias que existem. Quando a gente vai para o próximo slide, a gente vai ver as classes de psicofármacos que a gente vai utilizar. Então a gente vai dividir a aula em alguns módulos para que fique mais palatável, mais digerível essa história toda. Então o que é o primeiro? Antidepressivos. O segundo, ansiolíticos, medicações que diminuem a ansiedade. O terceiro, antipsicóticos, medicações que são usadas para transtornos psicóticos, também chamados de neuroléticos. E o último, estabilizadores de humor, que é uma classe bastante ampla de medicações. Então, quando a gente vai para o primeiro slide de antidepressivos, é importante a gente lembrar o seguinte: eu quero que vocês revejam aquela aula de transtornos do humor e depressão, porque vocês vão entender o conceito de depressão. Só lembrando, né, a depressão é um dos transtornos mais comuns, acomete uma grande parte da população ao longo da vida, ou as pessoas estão tendo ou vão ter, ou já tiveram muitas vezes quadros depressivos, e o tratamento vai ser composto por psicoterapia, que é aquela aula de tratamentos não farmacológicos que o colega Fábio explica no módulo de tratamentos não medicamentosos, os tratamentos medicamentosos, que é o que a gente vai abordar aqui, e a eletroconvulsoterapia, que também é um dos tratamentos não medicamentosos abordados pelo colega Fábio. Se a gente for pensar na neuroquímica, o que existe dentro do cérebro que vai atuar dentro dessas medicações? Onde que elas agem? Elas agem naqueles 4 principais neurotransmissores: a serotonina, a noradrenalina, a dopamina e o ácido gama-aminobutírico. Para isso, eu queria que vocês fizessem uma revisão daquela aula do sistema límbico, onde a gente explica a utilidade de cada uma dessas substâncias que estão lá no cérebro. Então, olha só, essa imagem é aquela imagem que a gente fala como é que funciona o neurônio. Então, olha para ela e a gente vai ver o seguinte: lá em cima vocês têm o triptofano, que vai virar uma serotonina, essa bolinha verde, vai armazenar dentro de um reservatório. Depois essa serotonina vai pular para fora do neurônio e vai grudar nesses receptores que são esses cabinhos azuis que estão ali embaixo. Cada receptor vai modular uma das partes das nossas emoções em relação aqui à serotonina. Eu tenho 42 tipos de receptores diferentes. Depois que eu grudei nesse receptor, eu vou desgrudar do receptor e eu vou recaptar essa substância por esse canalzinho que é o transportador, que vai trazer a serotonina de fora do neurônio para dentro do neurônio. E aí eu vou ter uma enzima que chama monoaminoxidase, que vai destruir isso em pequenas moléculas e vai voltar ao caminho natural, vai renascer. Ou seja, nasce, pula, gruda, desgruda, recapta, destrói. Lembra desse neurônio aqui que eu vou mostrar, porque em cima dele eu vou explicar a atuação dos principais antidepressivos. Então, vamos para o primeiro. O que a gente vai pensar e considerar quando eu vou tratar algum paciente? Primeiro, não existe remédio melhor ou pior. Todos os remédios aprovados pelos órgãos sanitários, pela Anvisa, pelo FDA, os órgãos sanitários europeus, eles provaram ser efetivos para tratar depressões. Ou seja, os remédios, eu não posso falar que um é extremamente melhor do que o outro. O que vai caracterizar são o perfil de efeitos colaterais e quem eu estou tratando. Quem é esse paciente que vai ser alvo desse meu tratamento? Então olha só nesse slide.
O perfil, o estilo de vida do paciente, é um paciente muito ativo, é um paciente sedentário, é um paciente que precisa estar muito concentrado, é um paciente que está dormindo muito pouco. Então isso já vai me dar um parâmetro na hora de escolher a medicação. Segurança hepática, renal e cardiovascular, ou seja, esse paciente tem cirrose, esse paciente está fazendo diálise, esse paciente tem algum problema cardiológico, isso também já vai mudar um pouquinho o tratamento e as minhas opções de tratamento. Interações medicamentosas. Eu estou falando de um idoso que toma 12, 15, 20 remédios diferentes. É claro que eu vou ter que escolher uma medicação que não vai interferir, que não vai atrapalhar o tratamento do meu colega médico cardiologista, do meu colega pneumologista geriatra. Ou seja, eu tenho que considerar isso na hora do tratamento. O curso da doença, a evolução natural. Eu estou pegando um paciente que é a primeira vez que está tratando, ou eu estou pegando uma pessoa que já passou por mais de 10 tratamentos com uma efetividade muitas vezes limitada. Isso vai mudar muitas vezes a escolha do meu remédio. Outras patologias, comorbidades. O que é comorbidade? São doenças que acontecem junto com a depressão. Qual é a principal dentro da psiquiatria? O transtorno de ansiedade. Ou seja, quando eu vou tratar, se esse paciente tem um transtorno de ansiedade comórbido, ou seja, tem pânico também, tem um transtorno de ansiedade generalizada, eu não posso usar uma medicação que deixa ele muito acelerado, muito agitado, porque isso vai piorar o quadro ansioso dele, apesar de melhorar a parte depressiva. Eu tenho que ter esse cuidado adicional. A gravidade do quadro, eu estou falando de um quadro leve, onde às vezes não é necessário a medicação, eu estou falando de um quadro moderado, grave, muito grave, onde nesses muito graves a medicação é imprescindível, além de outros tratamentos. Então, quando eu considero tudo isso, isso vai me levar também para a escolha do antidepressivo. A gravidade do quadro é importante, mas a natureza do agente, o mecanismo de ação do remédio também é importante. Se esse remédio agir mais especificamente na serotonina, eu vou ter, por exemplo, uma atuação excelente no toque, que a gente tem uma aula específica. Se é noradrenalina ou dopamina, eu vou ter um perfil de ação diferente. Por exemplo, eu já não falo na dopamina tanto na melhora da ansiedade, como é o caso de uma das medicações que a gente vai falar, bupropiona. Melhora a depressão, mas não melhora a ansiedade. É um fator a gente considerar. Outro fator importante é pensar no custo do remédio. A gente sabe que a população brasileira não tem acesso a todas as medicações por uma questão muito simples, o preço. Remédios muitas vezes mais novos, eles são mais caros, porque eles ainda têm patente, eles têm um preço um pouco mais difícil para o paciente conseguir acessar. Isso é importante principalmente quando eu vou para doses mais altas da medicação, que pode ser um fator impeditivo no tratamento. A gente tem que contar com os recursos que o governo, que o SUS fornece, né, para o tratamento psiquiátrico. A satisfação com o tratamento, tolerabilidade, ou seja, qual é o efeito colateral que aquele remédio vai causar? Ele vai causar um efeito sexual, ele vai causar ganho de peso, perda de peso, aumento de sono, diminuição de sono. Isso tudo é importante na hora de eu pensar no remédio correto. E a eficácia, né? Tem remédios que são um pouquinho melhores para alguns tipos de transtornos e outros são um pouquinho melhores para outros tipos. Isso não vai fazer que um remédio não funcione para ninguém e nem que um remédio funcione para 100% das pessoas. Então, esses são os fatores principais na hora de considerar a escolha do antidepressivo. Quando a gente vem na escolha, os eventos adversos e comorbidades que a gente vai tratar. Aqui, olha só, IMAUs. O que é IMAUs? São inibidores da monoaminoxidase. Esses remédios eles têm um baixo custo, são os primeiros remédios, eles têm uma resposta rápida, eles são bastante efetivos, né, quando estão numa dose plena, no paciente que não está respondendo a outras medicações. Mas eles têm algumas restrições dietéticas, não pode tomar algumas medicações e não pode comer alguns determinados alimentos, porque isso pode causar outros transtornos. Então, quando eu começo a falar disso, eu tenho que falar um pouquinho da história das medicações. Como é que funcionou? Em 1950, na década de 50, não existia tratamento psiquiátrico efetivo, não existiam medicações efetivas para os tratamentos, ou seja, os psiquiatras eles eram médicos que pegavam pacientes com doenças graves, internavam e ficavam avaliando a evolução do paciente ao longo do tempo, sem um tratamento efetivo, infelizmente. Nessa época veio aquele preconceito, aquela fala, psiquiatra é médico de louco, que até hoje algumas pessoas preconceituosas ainda carregam esse estigma pensando que a psiquiatria é diferente das outras áreas médicas, o que é uma bobagem. Por quê? Porque a psiquiatria ela estuda um órgão como qualquer outro, o cérebro. Do mesmo jeito que o cardiologista estuda o coração, o nefrologista estuda o rim, o psiquiatra estuda o cérebro junto com a neurologia. Então, nessa época, eles observaram uma coisa bastante interessante,
Tinha um remédio que chamava Reserpina, que era um remédio para tratar pressão alta. O que acontecia? Grande parte da população que tomava a Reserpina para tratar a pressão alta, depois de cerca de um mês, começava a se deprimir, chorar mais fácil, perdia o apetite, dormia mal, se sentia culpado e alguns pacientes relatavam vontade de se suicidar usando essa medicação. E ninguém conseguia entender, mas o que tem a ver um remédio para pressão com sintoma psiquiátrico? Na mesma época, lançaram um dos primeiros remédios mais efetivos para tratar tuberculose, a isoniazida. E o que era interessante ver nesses pacientes? Que esses pacientes que normalmente estavam deprimidos, porque tinham uma doença grave que na época não tinha um tratamento adequado, eles começavam a tomar o remédio e depois de um tempo eles começavam a melhorar o quadro psiquiátrico. Ou seja, eles começavam a ficar mais felizes, alegres, queriam sair do hospital e ninguém conseguia entender o que uma coisa tinha a ver com a outra. Nessa época, o pessoal levantou a orelha e falou, opa, tem alguma coisa aí, o que será que esses remédios fazem na cabeça que causam essa alteração de comportamento? E eles começaram a estudar em modelo animal e também começaram a estudar que a isoniazida, quando você usava a Reserpina junto com a isoniazida, não causava o sintoma depressivo. E aí eles começaram a entender o que elas faziam. E se a gente voltar para aquele neurônio, o que a isoniazida fazia? Ela foi um dos primeiros antidepressivos da família dos antidepressivos descobertos, parecido com a da família dos imaus e dos tricíclicos. Então o que ela fazia? Ela bloqueava, lembra aquele neurônio? Bloqueava a monoaminoxidase. Não deixava com que você destruísse a serotonina e não destruindo a serotonina você começava a aumentar a serotonina na fenda sináptica. Isso aumentava, fazia com que os neurônios conseguissem perceber aquele aumento na substância e começar a se regular e os sintomas iam diminuindo progressivamente. Ou seja, foi a primeira dica e a partir desse momento a gente começou a desenvolver tratamentos mais específicos visando esses neurotransmissores. Porque a gente descobriu que a Reserpina destruía serotonina, noradrenalina e dopamina e a isoniazida aumentava. Ou seja, foi o primeiro insight, a primeira sacada que falaram, olha, essas substâncias têm a ver com a psiquiatria. E a partir daí, essa foi uma das primeiras hipóteses, a hipótese da monamina, ou seja, que a falta de serotonina, noradrenalina e dopamina causariam depressão. E o excesso delas conseguiria tratar os sintomas depressivos. Então, quando eu falo imal, o que eu estou falando? Eu estou falando de inibidor da monoaminoxidase, ou seja, um remédio que vai bloquear aquela destruição da serotonina e da noradrenalina. E aí você fala, mas Luiz, o que tem a ver um remédio com a dieta que a pessoa vai fazer? O importante é o seguinte, essa mal não está só no cérebro, no neurônio, ela também está no nosso sistema digestivo. Então, quando a gente come determinados alimentos que contêm uma substância que também é destruída por essa mal que está aqui no estômago, o que acontece? A gente não consegue destruir essa substância é absorvida em uma quantidade muito elevada, isso faz com que a pressão aumente e eu tenha o risco de um AVC, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa comeu um queijo, que tem muito dessa substância, um vinho tinto, que também tem muito dessa substância, e tomou esse remédio antigo, a primeira classe das medicações. E aí o corpo absorve demais aquela substância sem destruir e você tem os efeitos colaterais causados por esse excesso de absorção. Por isso que tinha que fazer a dieta e é muito difícil você falar para um paciente cortar as medicações e os alimentos que ele teria que cortar. Ou seja, eram remédios excelentes que hoje em dia são pouco usados por conta desse problema.